Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E hoje falaremos sobre as propriedades dos radicais. Eu sou a professora Ana Clara Bosco, do canal Foca no Estudo. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades dos radicais. As propriedades da radiciação facilitam cálculos de expressões numéricas e equações que envolvem raízes. Vamos à propriedade número 1. A propriedade 1 nos diz que se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Para ilustrar isso, usarei as letras x e n. Raiz de x. Se esse x tem um expoente, no caso a letra n, que é igualzinho ao índice, o que nos resta como resposta é a própria letra x. Vamos a alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Raiz quadrada de 10. Neste caso, o nosso índice é 2, pois se trata de uma raiz quadrada, e o nosso expoente também é 2. Assim, podemos encaixar a propriedade número 1. Se o índice é 2 e o expoente é 2 também, o que nos resta como resposta é o 10. Por fim, essa propriedade ela só nos ajuda a ser mais rápido com as contas, né? Você consegue fazer menos contas. Você não precisa elevar o 10 ao quadrado, sendo depois que você vai ter que tirar a raiz desse valor que encontrar. É mais fácil você só perceber que o índice é igual ao expoente e o resultado vai ser o próprio número. No nosso segundo exemplo, temos raiz cúbica de 5 elevado a 3. Raiz cúbica, o nosso índice é 3, e o 5 também está elevado a 3. Neste caso, a nossa resposta é o 5. Essa propriedade serve para qualquer número que tiver dentro do radical. Por exemplo, se eu tiver um número negativo, menos 3. O menos 3 está elevado a 4, mas a nossa raiz também tem um índice 4. Neste caso, o que nos sobra como resposta é o próprio menos 3. Agora eu vou fazer um exemplo usando letras. Por exemplo, raiz de b. Esse b está elevado a uma letra a, e o índice da nossa raiz também é uma letra a. Sendo assim, índice igual ao expoente, o que nos resta como resposta é o próprio b. Agora vamos à propriedade 2. A propriedade 2 nos diz que podemos simplificar o índice com a potência, dividindo os dois por o mesmo número. Vou exemplificar com letras. Raiz de x. Temos que esse x está elevado a mp e o nosso índice é np. Se vocês perceberem, existe uma letra em comum entre o índice e o expoente. No caso, a nossa letra p. Significa que podemos simplificar o índice dividindo por p e o expoente também dividindo por p. Acho que ficará mais simples usando exemplos com números. Vamos lá. No nosso primeiro exemplo, usamos o número 16 dentro de uma raiz. Esse número 16 está elevado a 2 e a nossa raiz tem índice 4. Beleza, vamos simplificar esses dois números, o número que está no índice com o número que está no expoente. O número 4 e o número 2, ambos podem ser divididos por 2. Sendo assim, 4 dividido por 2, teremos um novo índice de 2, e 2 dividido por 2, teremos o expoente 1. Como o nosso resultado deu um índice 2 na raiz, nós sabemos que quando é índice 2, não precisamos necessariamente estar escrevendo esse 2. Então, eu posso reescrever essa raiz sem estar escrevendo 2. Eu sei que é uma raiz quadrada. E o nosso expoente, 1, eu também não preciso escrever, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Sendo assim, podemos reescrever como raiz quadrada de 16 e resolvendo, temos que raiz quadrada de 16 é 4. Vamos a um novo exemplo. Neste exemplo, o nosso índice é 15, temos um radicando 8 e um expoente 10. Temos que simplificar o 15 com o 10. Que número que dá para dividir 15 que também dá para dividir 10? Seria o 5, né? Então, vamos lá. 15 dividido por 5, obtemos um novo índice 3. E 10 dividido por 5, obteremos um novo expoente 2.
Sendo assim, podemos concluir o cálculo, né? 8 ao quadrado, sabemos que é 64, vai ficar raiz cúbica de 64. E raiz cúbica de 64, que número vezes ele, 3 vezes, dá 64? Seria o 4, né? Então, resumindo a propriedade número 2, você só tem que simplificar o índice com o expoente. Vamos à propriedade 3. Essa propriedade diz respeito às raízes de raízes, quando temos uma raiz dentro de outra. Basta multiplicarmos os índices. No exemplo usando letras, eu coloquei um índice N e um índice P. Perceba que uma raiz está uma sobre a outra. Para resolver uma raiz dentro da outra, basta multiplicarmos os índices. Então, neste caso, vai ficar uma única raiz e o índice dessa nova raiz será o produto de N por P. Então, vai ficar NP, N vezes P. Certo, vamos aos exemplos. Temos uma raiz quadrada dentro de outra raiz quadrada, de 16. O resultado vai ser uma única raiz e agora a gente vai multiplicar os índices. Essa raiz, então, vai ficar com o índice 2 vezes 2, que dá 4. Então, vai ficar a raiz quarta de 16. Resolvendo, qual número vezes ele, 4 vezes por se tratar de uma raiz quarta, vai nos dar o número 16? Seria o 2. Vamos a um outro exemplo. Temos uma raiz cúbica dentro de uma raiz quadrada. O resultado vai ser apenas uma raiz de índice 2 vezes 3. Então, neste caso, vai ser raiz sexta de 64 e esse 64 está elevado a 2. Tudo bem, usamos a propriedade 3 até agora, mas e agora? Como prosseguimos com essa conta? Temos que lembrar novamente da propriedade 2, que nos diz que podemos simplificar. Sendo assim, podemos dividir o índice 6 e o expoente 2 por 2. Nosso novo índice será, então, 6 dividido por 2, que nos dá o 3, e 2 dividido por 2, que nos dá 1. Novamente, caímos em raiz cúbica de 64. Que número vezes ele mesmo, 3 vezes, nos dá 64? Seria o 4. Percebam que, neste caso, misturamos a propriedade 3 e depois acabamos finalizando com a propriedade 2. Muitas vezes, vocês terão que usar, por exemplo, 3, 4 propriedades em apenas um exercício. Então, resumindo, a propriedade 3, que nos diz respeito a raízes de raízes, nos fala que é só multiplicar os índices. Vamos à propriedade 4. Essa propriedade trata das raízes em que o radicando é o produto, o que seria produto? Multiplicação, né? Entre dois números. Em outras palavras, quando temos duas raízes separadas, podemos juntá-las dentro de um mesmo radical, se eles forem iguais. Ou então, se elas estão juntas, também podemos separá-las. No nosso exemplo, temos raiz de A vezes B. Podemos escrever separadamente como raiz de A vezes raiz de B. Vamos aos exemplos. No nosso primeiro exemplo, temos uma raiz quadrada de 40. O que podemos fazer nessa situação? Eu posso transformar o número 40 em 4 vezes 10 e colocar cada um em uma raiz separada. Então, vamos lá. Vamos transformar o nosso 40 em 4 vezes 10, pois, afinal, 4 vezes 10 é 40. Após transformarmos o 40 em 4 vezes 10, vamos colocar cada um em uma raiz separada, usando a propriedade 4. Sendo assim, ficará raiz de 4 vezes raiz de 10. Pessoal, lembrando de novo, eu não preciso colocar o 2 no índice quando se trata de raiz quadrada, por isso que eu não coloquei ali no exemplo, tudo bem? Agora, temos que raiz de 4 é 2 e raiz de 10 não é uma raiz exata, então deixamos dentro da raiz mesmo. Resultado final, 2 vezes raiz de 10, ou somente 2 raiz de 10. Então, para resumir, a propriedade 4 nos fala que quando as raízes estão multiplicando, né, uma pela outra, a gente pode juntar ou separá-las, de acordo com a nossa necessidade. Propriedade 5. Essa propriedade é bem parecida com a propriedade 4. A diferença é que na propriedade 4 eu estou multiplicando e na propriedade 5 eu estou dividindo, mas é a mesma situação. Se eu tenho dois números dentro de uma raiz que estão dividindo,
Eu também posso escrever em raízes separadas, como no exemplo, eu tenho raiz de A dividido por B. Eu posso escrever separadamente cada uma em uma raiz, ficando raiz de A dividido por raiz de B. Vamos aos exemplos com números. Temos raiz cúbica de 64 dividido por 125. Se nós formos dividir 64 por 125, obteremos, provavelmente, um número decimal. E tirar raiz cúbica de um número decimal ainda não é uma tarefa fácil. Então, para facilitar o cálculo, nós vamos separar as raízes e resolver separadamente. Então, vai ficar raiz cúbica de 64 dividido por raiz cúbica de 125. Sendo assim, nós sabemos que raiz cúbica de 64 é 4 e raiz cúbica de 125 é 5. Então, vai ficar 4 dividido por 5. Podemos concluir a divisão ou apenas deixar em fração, como está aí, 4 dividido por 5. Então, para resumir a propriedade 5, quando eu tenho dois números que estão dividindo um pelo outro dentro de uma raiz, podemos separá-los cada uma em uma raiz. E o oposto também é válido. Quando eu tenho duas raízes e essas raízes têm o mesmo índice, podemos juntar os números apenas em uma raiz. Mas isso apenas quando se trata de multiplicação ou divisão. Vamos à sexta e última propriedade. A propriedade 6 nos fala que todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Nossa, que frase complexa! Vamos aos exemplos. Neste primeiro exemplo, eu coloquei como letra. Temos raiz de x elevado a p e o índice n. Na propriedade 6, transformamos o número que está em expoente em numerador de uma fração e o número que está no índice no denominador da fração. Vamos aos exemplos com número. Temos raiz cúbica de 20 elevado a 9. Então, vamos lá. O número que está no expoente, no caso 9, vai passar para cima da fração. E o número que está no índice, no caso 3, vai passar para baixo da fração. Vai ficar 20 elevado a 9 dividido por 3. Eu costumo dizer para os alunos que o número que está na sombra, no caso aí, qual seria o número que está na sombra? O 9 ou o 3? O 9, né? O 9 ele está sendo protegido por uma raiz. Então, eu brinco que esse 9 está na sombra. Ele vai sair da sombra e passar para o sol. Então, ele vai ficar para cima da fração, tomando sol. E o número que está no índice, no caso 3, que estaria já no sol, ele vai passar para a sombra. Então, ele vai ficar embaixo do 9, protegido do sol. E terminando o cálculo, dividimos 9 por 3 e teremos o expoente 3, ficando assim 20 elevado a 3. Então, resumidamente, a propriedade 6 nos diz o quê? Vamos usar aquele exemplo do sol. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Espero que tenham entendido. Para finalizar este vídeo, vamos a alguns exemplos de multiplicações de raízes. Então, temos como exemplo 2 raiz de 3 vezes 3 raiz de 2 vezes 4 raiz de 6. Os números que estão fora da raiz, no caso, o 2, o 3 e o 4, são multiplicados entre eles. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. E os que estão dentro da raiz, no caso, o 3, o 2 e o 6, também multiplicam-se entre si. Neste caso, dentro da raiz vai ficar 3 vezes 2 vezes 6. E aí é só resolver. 2 vezes 3 vezes 4 dá 24. E 3 vezes 2 vezes 6 dá 36. Como o número que ficou dentro da raiz é o 36 e é uma raiz quadrada, sabemos que raiz quadrada de 36 é 6. Então, o nosso resultado final vai ficar 24 vezes 6, que vai nos dar 144. Temos também alguns exemplos de divisões de raízes. Neste caso, temos 10 raiz de 32 dividido por 2 raiz de 2. É a mesma coisa que na multiplicação. Os números que estão fora da raiz são divididos entre eles, e os que estão dentro da raiz também dividem-se entre eles. Neste caso, vai ficar 10 dividido por 2, raiz de 32 dividido por 2. Então, essa conta nos dará 10 dividido por 2, que é 5, raiz
32 dividido por 2, que é 16. Como sabemos que raiz de 16 é 4, no lugar da raiz de 16, vamos substituir pelo número 4, que é o valorzinho dele. Então, vai ficar 5 vezes 4, que nos dará o valor de 20. Uma observação: toda vez que temos um número junto com uma raiz, neste caso aí 5 raiz de 16, significa que esse número está multiplicando essa raiz, mas não necessariamente aquele pontinho de vezes precisa aparecer. Mas podemos dizer que é 5 vezes raiz de 16. Espero que tenha ficado claro, não deixem de se inscrever no canal, deixe o seu like e foca no estudo!